amizades santas, não é? Cultivar boas amizades. Às vezes isso passa despercebido, mas é um elemento importante neste caminho de crescimento espiritual que você resolveu trilhar. A prova é tal que a própria Sagrada Escritura vai dizer: quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Por outro lado, São Paulo vai dizer, não é, que as más companhias corrompem bons costumes. Então, a primeira pergunta: com quem você está se acompanhando, né? Quem tem sido a sua companhia neste trajeto? Há muita gente que retrocedeu porque acabou fazendo más escolhas. Há muita gente que avançou porque soube cultivar boas amizades neste caminho. A verdade é que a batalha é grande. Como é bom neste caminho ter pessoas que ajudam, né? Sirineus. Nós vemos isso na vida dos santos. A própria Santa Teresa d'Ávila, que cultivou uma amizade espiritual com São João da Cruz, ou São Francisco de Assis com Santa Clara de Assis. E perceba que essas amizades, elas produzem frutos. Frutos não só na vida deles, nós estamos colhendo os bons frutos dessas amizades até hoje. Os santos cultivavam boas amizades. Eu, irmã Maria Raquel, posso dizer que hoje estou aqui porque lá atrás, quando a semente da palavra foi lançada, eu era apenas aquela plantinha ainda tão vulnerável, apenas aquele fiozinho, né? Quando você lança uma semente na terra, que aí nasce aquele fiozinho, assim, aquele galho tão vulnerável que qualquer coisa pode espezinhar e derrubar. Como foi importante, como é até hoje, mas sobretudo naquele início, ter pessoas que, assim como eu, estavam buscando o céu, estavam buscando uma vida em santidade. Ainda mais, imagina, não é? Jovem ainda, enfim. E como foi importante cultivar essas amizades, pessoas que lhe tomam pela mão, não é? E que caminham juntas numa mesma direção. Hoje eu quero falar com você sobre esse poder da amizade. E para isso, eu vou pedir a ajuda não apenas de Santa Teresa d'Ávila, não apenas do Imitação de Cristo, que já estaria muito bom, mas também do padre Antônio Roio Marim, esse grande teólogo, que em sua obra, A Teologia da Perfeição Cristã, ele trata do tema as amizades. E olha o que ele diz: outra das mais eficazes ajudas que o mundo exterior pode nos proporcionar é a que provém de uma santa amizade. A verdadeira amizade é uma coisa rara e divina. É o verdadeiro sinal de uma alma nobre e a maior das recompensas visíveis ligadas à virtude. A verdadeira amizade é uma coisa rara e divina. Outra das mais eficazes ajudas que o mundo exterior pode nos proporcionar é a que provém de uma santa amizade. Cultivar amizades que te levam para Deus. Cultivar amizades que te levam para mais perto de Deus. E ele começa citando então, Eclesiástico capítulo 6, amigo fiel é poderosa proteção. Amigo fiel é uma poderosa proteção. Quantas decisões erradas foram evitadas por causa de uma verdadeira amizade? Quando num momento ali de delírio, de devaneio, de ilusão, de tentação, e você de repente pensou em largar tudo, deixar tudo, mas aquele amigo que se colocou ao lado e disse: calma, não faça isso agora, espere, esfria a cabeça. Um amigo fiel é uma poderosa proteção. Uma coisa rara. Guarda isso aqui. É raro. É divino. Um amigo fiel é poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro.
Ao amigo fiel não há nada que se compare, nada equivale ao bem que ele é. Esse é um elogio da Sagrada Escritura, tá? Da Palavra de Deus, Eclesiástico, capítulo 6, versículo 14 ao 16. Amigo fiel é bálsamo de vida. Os que temem o Senhor vão encontrá-lo. Termina com a promessa mais. Os que temem o Senhor encontrarão um amigo fiel. Costuma-se dizer que se reconhecem, né? Dois iguais se reconhecem, se atraem. Quem teme o Senhor encontrará um amigo fiel. A experiência confirma diariamente essas verdades. O estímulo e encorajamento de um verdadeiro amigo é um dos meios mais eficazes para a conquista de si mesmo e a prática do bem. Porque a verdadeira amizade é uma aliança de duas almas que se unem para fazer o bem. Preste atenção nessas palavras que você vai perceber, inclusive, dentro do seu círculo, né, de convivência, de relacionamento, quem de fato é seu amigo. Ah, eu tenho muitos amigos. Vamos perceber o que é, né, o que é verdadeiramente em Deus, o que é a amizade, o que é o amigo. O Padre Antônio Roio Marim vai nos trazer um esclarecimento muito necessário, com base em São Tomás, esclarecendo em que consiste a verdadeira amizade. Em que consiste essa verdadeira amizade? A verdadeira amizade é uma aliança de duas almas que se unem para fazer o bem. A verdadeira amizade é paciente até o heroísmo, é sincera, é transparente. Ela não conhece a falsidade nem a hipocrisia. Elogia o amigo por suas boas qualidades, mas descobre com santa liberdade seus defeitos e fraquezas para corrigi-lo. Assim como o amigo ele se sente livre, não é? Para dizer, nossa, que bom, isso que você fez foi muito bom, não é? Louvado seja Deus. Ele se sente livre também para dizer, isso não foi bom. Aqui você pegou pesado, aqui você errou. Na verdadeira amizade há essa liberdade de elogiar e de criticar. Dizer, isso aqui foi bom, isso aqui foi péssimo. É preciso corrigir isso aqui. Isso é próprio da verdadeira amizade. Nada tem de falso, nada tem de hipocrisia. Falar para bajular, falar para adular, isso não está presente na verdadeira amizade. Amigo, amiga, vem cá, preciso falar com você. Às vezes uma situação que aconteceu ali, foi na frente de todo mundo. Talvez não seja tão devido naquela situação repreender de maneira pública, mas tão logo houve oportunidade, olha, preciso falar com você. Aquilo que aconteceu ontem não foi bom. Isso não deve acontecer de novo. Na verdadeira amizade existe essa liberdade. E não é para condenar, não é para julgar, é exatamente por desejar o bem do outro. Também não é o bem próprio, não, é o bem do outro, é a salvação do outro. Nada tem de sensual. Somente é apreciado e amado o valor moral do amigo. Nada tem de sensualidade. A amizade é a perfeição da caridade. É por isso que não pode haver amizade verdadeira se não for sustentada pela virtude. Não posso amar alguém sem que a alma siga o coração e caminhe por Jesus Cristo. Não há verdadeira amizade onde não há virtude. Não há verdadeira amizade onde não há virtude. Não existe a verdadeira amizade quando aqueles dois buscam o mal. Aqui pode existir uma associação, aqui pode existir um negócio, uma trama, o que você quiser chamar. Mas não há verdadeira amizade no sentido genuíno desta palavra. Só há verdadeira amizade onde há virtude. As comunicações, as conversações não serão íntimas se não forem sobrenaturais.
Que intimidade pode haver onde não se vai até a profundidade de pensamentos e afetos que enchem a alma de Deus? Aristóteles distinguia 3 tipos de amizades: fundada no prazer, fundada no interesse e aquela fundada na virtude. Somente a última é a verdadeira amizade. Vamos tentar compreender isso aqui. Então, um pouco de filosofia aqui. Aristóteles identificava 3 tipos de amizade. Dessas 3, apenas a última é verdadeira amizade. Aquela que é baseada no prazer. Aquela que é baseada no interesse. Mas aquela que é baseada na virtude. Essa última é verdadeira amizade. Essa amizade que Santa Teresa d'Ávila coloca como necessária nesse caminho de progresso espiritual. Essa amizade que a palavra de Deus vai dizer: quem encontrou, encontrou um tesouro. Existem 3 vantagens principais que uma amizade verdadeira e santa oferece. Quais? De encontrar no amigo um conselheiro íntimo. Quais as vantagens, não é, que a verdadeira amizade oferece? Primeiro, são 3 vantagens. A primeira, encontrar no amigo um conselheiro a quem confiamos os problemas da nossa alma para nos ajudar a resolvê-los. Então, a primeira vantagem, não é, de uma amizade verdadeira: encontrar no outro um conselheiro. Eu posso me abrir com ele, contar os meus problemas. Ele me ajudará a resolvê-los. Encontrar no outro também um corretor prudente e afetuoso que nos dirá a verdade sobre os nossos defeitos e nos impedirá de cometer inúmeras imprudências. Então, além de um conselheiro, alguém que me corrige com amor. E por fim, um consolador, que ouvirá com carinho a história de nossas dores e encontrará em seu coração as palavras e os remédios adequados para suprimi-las, amolecê-las. Um consolador. Olha o que uma verdadeira amizade te traz. O verdadeiro amigo, ele é um bom conselheiro. Ele é alguém que corrige com amor. Ele ainda é um consolador. Quando a gente divide, não é? Como Jesus, que no caminho da cruz é ajudado pelo Cirineu, quando a gente pode dividir aquela cruz, desabafar com um amigo, o quanto isso conforta o coração. A presença de alguém que de maneira desinteressada se coloca ao nosso lado. Como explica Santo Tomás, a amizade é um amor de mútua benevolência, fundada sobre alguma comunicação. Vamos ouvir suas próprias palavras. Nem todo amor tem uma razão de amizade. Santo Tomás de Aquino está dizendo: nem todo amor tem uma razão de amizade, senão unicamente o amor que traz benevolência, ou seja, quando de tal maneira amamos alguém que queremos o bem para ele. Na amizade existe essa mútua benevolência. Eu quero o bem do amigo, o bem um do outro. Ainda que isso signifique, de repente, um distanciamento. Eu, particularmente, falava ainda há pouco, né, das amizades lá do início, e quando Deus revelou o projeto dele, não é para mim, que eu precisava deixar a minha terra, deixar, e precisei deixar também, não só os meus familiares, mas também os bons amigos que eu cultivei. E aqui está a mútua benevolência. Por mais que houvesse ali a dor da separação física, aqueles amigos me impulsionaram a realizar a vontade de Deus. Não sem lágrimas, as lágrimas da separação, as lágrimas de partir. E naquela época não havia um telefone celular com um número com o qual pudéssemos nos comunicar, nada. Fisicamente havia uma separação. Embora espiritualmente
aqueles laços tenham se tornado mais fortes. Mas o amigo, ele quer o bem do outro. É isso que Deus quer de você? Vai. E não olhe para trás. O amigo quer o bem do outro. Não seria verdadeira amizade se, pelo contrário, quisesse prender, de repente me prender ali. Não, não vai, fica com a gente, não. Deus quer, vai. Santo Tomás está dizendo, então, que quando amamos alguém, queremos o bem para ele. Se então não queremos o bem para as coisas amadas, senão que apetecemos o bem delas para nós, não há amor de amizade, senão concupiscência. Tampouco basta a benevolência para a razão de amizade. É necessária mútua identificação ou empatia, uma vez que o amigo é amigo para o amigo. E essa benevolência correspondida se funda em alguma comunicação. É necessária mútua identificação ou empatia, uma vez que o amigo é amigo para o amigo. Esse estar para o outro. Essa comunicação que se estabelece, há uma identificação. Não apenas desejar o bem do outro. Um desejo bom. Espero que você deseje o bem para todas as pessoas, né? Eu desejo o bem para todas as pessoas. Mas na amizade há algo a mais do que isso, ao desejo de estar para o outro. Identificação, empatia, uma afinidade espiritual. São Francisco de Sales examinou muito detidamente os 3 tipos de amizade, que nós falávamos ainda há pouco, segundo Aristóteles, e dá conselhos muito acertados para a conduta prática em relação a cada uma delas. Vamos lá. Ele diz o seguinte: existem as amizades ruins, segundo Aristóteles, né? Existem as amizades frívolas e existem as amizades verdadeiras. Lembra? Aquela que está fundada no prazer, no interesse e na virtude. Essas 2 primeiras não podem ser consideradas amizades no sentido estrito, no sentido próprio. Naquele sentido que Santa Teresa emprega, no sentido que a Sagrada Escritura emprega. Mas vamos entender, isso é importante para você examinar e identificar nos seus relacionamentos. Nem todo amor é amizade. Você pode amar sem ser amado. Nesse caso existe amor, mas não amizade, porque esta é amor mútuo. Para que haja amizade é preciso que haja esse amor mútuo. Não basta que seja mútuo, as partes precisam se amar, percebendo esse amor recíproco. Se o ignoram, haverá amor, mas não haverá amizade. É necessário que entre elas haja algum tipo de comunicação, que é precisamente o fundamento da amizade, essa identificação. Dependendo da diversidade de tal comunicação, a amizade também é diversa. As comunicações são diferentes. Dependendo da diferença de bens que se comunicam, o que eu busco nessa relação? Se são bens falsos e ruins, a amizade é falsa. Se são bens verdadeiros, a amizade é verdadeira. E quanto mais excelentes sejam os bens, mais excelente é a amizade. Vamos lá. As amizades ruins. A comunicação dos deleites carnais é propensão mútua e isca brutal que não pode receber o nome de amizade entre os homens, como não se pode dizer nesse relacionamento que jumentos e cavalos têm amizade. São palavras dele, hein? E se não houvesse outra comunicação, no casamento não haveria amizade nela. Mas como além disso há a comunicação da vida, do trabalho, dos bens, dos afetos e de uma fidelidade indissolúvel, a amizade do casamento é uma das amizades verdadeiras e santas. Ele dá aqui o exemplo, por exemplo, no matrimônio. Existe também ali uma amizade. Embora exista no matrimônio a parte carnal, os deleites carnais, mas não existe só isso. Existe muito mais do que isso. Se houvesse só isso, nós não poderíamos estar falando ali de uma amizade. Mas existe mais do que isso. Existe comunicação de vida, de trabalho, de afeto, de fidelidade indissolúvel. A amizade do casamento é uma das amizades verdadeiras e santas. Isso aqui, inclusive, é algo importante de ser dito, não é? É importante, dentro de um matrimônio, de um relacionamento, no matrimônio, cultivar também essa amizade. Lembre que a amizade é o querer o bem um do outro.
esse amor de benevolência, onde existe ali uma identificação, empatia, comunicação, afinidade. E não se trata apenas de um deleite carnal. Não, mas é muito mais do que isso. É fidelidade indissolúvel, é vida, é trabalho, é comunhão. As amizades frívolas. É a amizade fundada na comunicação de deleites carnais. A amizade fundada na comunicação de deleites carnais é grosseira e indigna do nome de amizade, como aqui é baseada em dotes frívolos e vãos que dependem dos sentidos. Chamo prazeres sensuais aqueles que se relacionam imediata e principalmente com os sentidos externos. O prazer de contemplar a formosura, de ouvir uma voz melodiosa, tocar e coisas semelhantes. O deleite puramente sensual, isso aqui não é amizade. E chamo dotes frívolos e a certas habilidades vãs que espíritos fracos consideram perfeições. Como tudo se relaciona com os sentidos, as amizades que daí advêm são chamadas de sensuais, vãs e frívolas e merecem mais o nome de loucura do que amizade. Nós poderíamos considerar aqui, por exemplo, aquele relacionamento que é fundado no interesse. Eu estou do seu lado porque eu ganho algo com isso. Como eu falava no início, nós podemos dar vários nomes, não é? Isso é um negócio. Aqueles relacionamentos que são cultivados por causa do que eu posso ganhar a partir daqui. O interesse. Não preciso nutrir um relacionamento com fulano porque ele é dono de tal, não sei, de uma propriedade, ele é dono disso, daquilo, e ele pode me favorecer muito, ele pode me dar a oportunidade de expandir no meu trabalho, de expandir nos meus negócios. Isso não é a verdadeira amizade. Isso é negócio. Eu tenho o objetivo de destruir tal pessoa e aí eu me uno a outra pessoa para poder destruir aquela pessoa. Isso é uma associação quase que criminosa, né? Uma sociedade, tendo em vista aquela finalidade. Isso não é amizade. Mas afinal, o que é a amizade verdadeira? Isso aqui é importante parar e refletir. Lembre que nós abrimos o capítulo dizendo assim, amizade é algo raro, dizia o Padre Antônio Oroe Marim. E a palavra de Deus vai dizer que encontrou um amigo, encontrou um tesouro. As amizades verdadeiras, ame a todos com amor de caridade, mas não professe a amizade além daqueles que podem conversar contigo sobre coisas virtuosas. Amar a todos. Mas só é verdadeiramente seu amigo aquele que trata contigo de virtude. Quanto mais refinadas as virtudes que se exercem dentro dessa amizade, mais perfeita ela será. Os graus de amizade aqui. Se a comunicação é voltada para a ciência, sua amizade será muito louvável, e mais ainda se for baseada na virtude, na prudência, na discrição, na fortaleza e na justiça, as virtudes. Se é fundada na caridade, na devoção, na perfeição cristã, então será uma preciosa amizade. Será excelente porque procede de Deus, excelente porque a Deus tende, excelente porque seu vínculo de união é Deus, excelente porque durará para sempre. Em Deus, quão bonito é amar na terra como se ama no céu e aprender a amar um ao outro neste mundo como amaremos eternamente no outro. Veja, ele diz, se a comunicação é voltada para a ciência, ela já é, se é baseada então na virtude, ela é louvável. Mas ela será excelente quando ela é fundada na caridade, na perfeição cristã. Então será uma preciosa amizade. Não falo aqui de simples amor de caridade, porque isso é devido a todos. Não, amar é algo devido a todos. Não estou me referindo a isso. Refiro-me à amizade espiritual, na qual 2, 3 ou mais almas comunicam a sua devoção, seus afetos espirituais e formam um único espírito entre si. Quão boas essas almas felizes podem cantar. Vede como é bom, como é agradável os irmãos viverem juntos, bem unidos. O Salmo 133. Como é bom, como é agradável os irmãos viverem juntos, bem unidos.
Vai dizer ainda mais, é como uma cidade fortificada. É como uma fortaleza. É uma proteção. Não me refiro à caridade que se deve a todos. Não, me refiro às amizades espirituais. Sim, porque o bálsamo da devoção se comunica de coração para coração, mediante participação, para que se possa dizer que Deus trouxe a esta amizade a sua bênção e a vida para sempre. Esta amizade tem a bênção de Deus. À medida que eu vou falando, você certamente vai pensando, vai agradecendo a Deus pelos seus amigos e vai percebendo que o quanto é raro. Se você tem amizades santas, amigos que caminham com você na mesma direção, que tendem para Deus, louve o Senhor por isso. Todas as outras amizades me parecem sombras comparadas a essa, e seus laços, vínculos de vidro ou estopa, comparados com o forte vínculo da santa devoção, que é de ouro. Não receba amigos de outra classe, mas não é necessário negligenciar ou depreciar por isso as amizades que a natureza ou suas obrigações o obrigam a cultivar entre parentes, agregados, benfeitores, vizinhos e outros semelhantes. Refiro-me apenas àqueles escolhidos expressamente por você. Nesse caminho, nós nos relacionamos com muitas pessoas. E pode ser que nesses relacionamentos você não perceba esse sentido da verdadeira amizade. Mas aqui você tem uma missão. Você pode transformar, então, essas relações, por que não? Em verdadeiras e santas amizades. E aqui é preciso ter paciência. Com paciência, com trato, com jeito, conduzindo essas pessoas, e por que não pode nascer ali uma verdadeira e autêntica amizade? O padre Antônio Royo Marim traz ainda alguns desvios perigosos que podem surgir no caminho. Porque você já aprendeu que tudo aquilo que é bom, que é belo, que é verdadeiro, o inimigo ele tenta se infiltrar. Para quê? Para destruir. E ele vai fazer isso também nas amizades. É mesmo, irmã Maria Raquel? É. Percebendo que a amizade é um auxílio poderoso, que a amizade é uma proteção, ele vai tentar se infiltrar para destruir essa amizade. E como que ele vai fazer isso? Vai se valer das suas próprias fraquezas, daquelas brechas que podem aí existir. Por isso o padre Antônio Marim vai trazer os desvios perigosos. Por que nós estamos falando de amizade mesmo? Porque uma das mais eficazes ajudas que o mundo exterior pode nos proporcionar nesse caminho de crescimento espiritual provém de uma boa amizade. Por isso nós estamos falando sobre isso. E quantas pessoas abandonaram o caminho por causa de más companhias, porque não souberam escolher, não souberam eleger. Mas, irmã Maria Raquel, eu não tenho como escolher, nem sempre me é dado escolher as pessoas com as quais eu preciso conviver. É verdade. É por isso que o dever de amar, o amar, a caridade, é devido a todos. Amar a todos. Mas a amizade é aquela pessoa com quem você se abre. É aquela pessoa com quem você se detém em conversação. É aquela pessoa com quem você caminha rumo ao céu, para o céu. Então, essa pessoa aqui, ela na verdade é eleita por você. Essa pessoa ela é escolhida por você. Conviver, nós temos que conviver com todas as pessoas que estão aí no nosso caminho. Convivemos com todos. A imitação de Cristo, ele traz algo interessante. Ele diz assim, estar para todos, mas dar-se unicamente a Deus. Estar para todos. Os santos, eles tinham isso como uma característica muito forte neles.
Todas as pessoas que passavam no caminho de um santo se sentiam especiais, se sentiam únicas. O santo ele tem essa capacidade de estar para o outro. E parece que quanto mais indigno, né? Quanto mais difícil, quanto mais miserável, mais os santos estão para essa pessoa. Como Jesus, que veio não para os sadios, mas para os doentes. Então, cuidado. A caridade era devida a todos. O amor, não é? A atenção. Mas abrir o seu coração, dar-se a conhecer, trocar essas experiências. Isso aqui é com as pessoas que você escolhe, pessoas que você elege. E cuidado com as pessoas que se aproximam de você. Cuidado no discernimento para de repente tê-las como amigos, amigas, quando na verdade é aquilo que o Padre Antônio Roio Marim estava apresentando. Pessoas interesseiras. Estão interessadas nas portas que você pode abrir, não para o céu, né? Mas às vezes se trata exatamente de dinheiro, de trabalho. Ter o discernimento, ter a atenção, ter o cuidado. Não é evitar, não é? Essas pessoas. Mas dentro dessas relações ter discernimento e ter prudência. Distinguir aquilo que é interesse, que é utilidade, daquilo que é, de fato, a verdadeira amizade. O amor de benevolência, o querer o bem do outro. E esse bem do outro é a salvação do outro. A eternidade para o outro. Só há verdadeiro amor quando há esse desejo de salvação. É o amor humano divinizado, não é? Esse amor levado ao sobrenatural. É aquele amor que muitos não vão entender exatamente porque não entram nesse sobrenatural, como por exemplo lá no livro dos Macabeus. Quando aqueles filhos torturados e aquela mãe é levada para fazer com que os filhos desistam, negando a fé, com que os filhos neguem a fé, assim eles seriam poupados. E o que é que aquela mãe faz? O amor puramente humano levaria talvez aquela mãe sim a dizer: filho, negue, é uma palavra apenas, e você não será morto, você será poupado. Mas aquela mãe ama aqueles filhos não apenas com amor humano, mas com amor sobrenatural, um amor que já foi divinizado, a ponto dela dizer: permaneça firme. Essa vida aqui não vale nada. Permaneça firme ao teu Senhor, permaneça firme ao teu Deus, porque Ele te recompensará, valerá a pena. Essa mãe está sofrendo muito. Vamos trazer para mais próximo Nossa Senhora aos pés da cruz. Eu estou perdendo aqui, mas estou ganhando muito mais. A fidelidade a Deus. Esse é o amor sobrenatural. Tão raro em nossos dias. Pessoas que te amam com amor sobrenatural e você que é levado a amá-las com esse amor sobrenatural. Muitas vezes nós podemos confundir aqui. E é essas as orientações que o Padre Antônio Roio Marim vai trazer aqui. Essa amizade que cria uma dependência emocional, uma dependência afetiva, se existe aqui essa dependência no sentido do apego, essa amizade aqui ela já está se desvirtuando. Existe aqui já um perigo muito grande. Porque a amizade, é característico dela esse deixar livre, trazer a liberdade. O amor sobrenatural, o amor divino, ele implica liberdade. Não escraviza, não prende, não é aquela coisa possessiva, é meu. Não. É necessário estar muito alerta para que as amizades boas e verdadeiras permaneçam, sempre dentro de seus verdadeiros limites e nunca transbordem o canal da virtude e do bem. A revolução sexual foi uma bomba, né? No campo da amizade.
esse passar a ver o outro como um objeto. E amizades que, a princípio, nasceram de maneira honesta, reta, se não a vigilância, por causa da concupiscência, da sensualidade, elas acabam se desvirtuando e são destruídas. São destruídas. Se é verdade que um bom amigo é um poderoso estímulo à virtude, também pode se converter em uma força destrutiva mais formidável do que a de uma amizade ruim. Então nada, não é? Por mais que seja bom, há que não possa ser corrompido. Por isso a necessidade da vigilância que nós falávamos ontem. Por isso a necessidade constante da oração. Por isso a necessidade constante, não é? Da mortificação, da meditação da palavra. Aquilo que você tem na sua vida e cultiva de bom, Satanás vem para tentar destruir. Ele é o homicida desde o princípio. Ele vem para matar, para roubar e para destruir. Se ele entende que isso aqui é um dos elementos que te conduzem a um progresso espiritual, ele vai tentar se infiltrar. Ele vai tentar se colocar entre vocês, bons amigos, para desvirtuar. A transição de um para outro tipo de amizade é feita de maneira gradual e insensível, principalmente entre pessoas de sexos diferentes. Começa de São Francisco de Sales, por amor virtuoso, mas não se usa o discernimento, e então o amor frívolo entra em cena. Depois o sensual e por último o carnal. O mesmo risco pode existir no amor espiritual se não se está alerta, embora o perigo não seja tão grande, porque sua pureza e sinceridade fazem ressaltar as astúcias de Satanás. É por isso que quando ele pretende adulterar esse amor, ele tenta que ações menos honestas sejam infiltradas de maneira imperceptível. Quais são os sinais ou manifestações através dos quais se pode ver que uma amizade, inicialmente saudável e virtuosa, começa a se desviar por caminhos tortuosos que podem levar a uma verdadeira catástrofe espiritual? Quais são os sinais? Quais são os sinais através dos quais se pode ver que uma amizade inicialmente saudável e virtuosa começa a se desviar por caminhos tortuosos que podem levar a uma verdadeira catástrofe espiritual? Olha a palavra que ele está usando. O mais característico parece ser o exclusivismo nos afetos e nos relacionamentos. Assim, não ser possível tolerar um sinal de afeto dado pelo amigo a outro, aqui quando começa a entrar o ciúme, a posse. Meus queridos, essa mazela somos nós mesmos, né? É impressionante. Nós trazemos essa tendência. Alguns talvez já vão aí mais adiantados, experimentam uma liberdade interior maior, mas a grande maioria não. Traz essa tendência não combatida dessa posse. Está lá, né? Já estava lá, já estava no paraíso isso aqui. Esse possuir é meu. Então, é meu amigo, não pode ser do outro. O ciúme, essa exclusividade, isso aqui é um sinal. Olha, não é olhar para o outro não, olha para dentro do seu coração e vai percebendo isso aqui. Não é possível tolerar um sinal de afeto dado pelo amigo a outro, ou ao conversar com ele, mesmo sobre coisas indiferentes e sem segredo, sentir-se descontente com a chegada de um terceiro considerado intruso. Você está ali conversando algo, mas não é um segredo, não é algo particular, é algo do dia a dia, é algo que pode ser partilhado com outras pessoas. Sabe aquela patotinha, né? A panelinha? Esse fechamento, esse isolamento, ele não é algo divino, ele não vem de Deus. Lembra de quando eu falei? A caridade é devida a todos. Existe um tempo para cada coisa. A abertura é uma conversa trivial, é algo do dia, é algo que as pessoas podem participar, não é um segredo, não é uma confidência.
Mas a pessoa não admite um terceiro. Ela quer exclusividade. Ocorre também o estar pensando sem cessar no amigo, mesmo durante a oração, o estudo, o trabalho. Sentir a necessidade de vê-lo a todo momento, de falar com ele. E sentir grande ingratidão se ele não estava onde era esperado. Ressentido. Ter conversas intermináveis e fora de propósito quando estão juntos. Trocar exageradamente mensagens e outros leves testemunhos de afeto. Falta de franqueza e a tendência de desculpar tudo no amigo. Não corrige. Existe a tendência a tornar secreto até as confidências mais sem importância. E a presença de algo no relacionamento que instintivamente começa a exigir a necessidade de esconder. Uma amizade que começa a se desviar pelo caminho do sensível ao sensual e carnal. E ocorrem então os seguintes efeitos. Em um grupo de pessoas, o olhar escapa insistentemente até uma determinada. Batimento do coração ante sua presença inesperada. Aparição dessa pessoa no sonho, sem controle do entendimento, da vontade. A vida apaixonada aparece e se manifesta em toda a sua plenitude no sonho. Meus queridos, ele vai trazendo aqui alguns efeitos, sintomas. Claro que não considerar isso isoladamente, mas são sintomas que precisam ser analisados se essa amizade não está descambando. Dessa amizade espiritual, de repente está descambando para algo sensual, para algo carnal. É a tentativa do maligno de destruir. Vendo que aquela amizade é uma proteção, é um refúgio poderoso, então destruir essa amizade, que principiou de maneira honesta, que principiou bem, mas desvirtuá-la, trazer aqui uma dependência afetiva, emocional, um apego, algo desordenado. É isso que o padre Antônio Roio Marim está trazendo. A conduta prática para controlar esse desvio é o seguinte, ele é bem prático mesmo, né? É uma direção espiritual. Quando começarem com alguma insistência, os primeiros sintomas de desvio afetivo, corte, com serenidade, sem nervosismo, mas de uma maneira completamente determinada e enfática. Custa muito menos no começo do que se depois, imprudentemente, deixar que essas manifestações ganhem força. Então, cortar esse movimento tão logo ele se fez perceber. Não é algo importante aqui, não é algo para causar um terror, um pavor, mas é algo para ser discernido e com muita serenidade. Infelizmente, essa natureza decaída, mas nós temos a graça e precisamos clamar pela graça de Deus. Se a amizade sensível e sensual já está enraizada no coração, o perigo é sério e remediá-la é urgente. É necessário cortar pela raiz, procurando talvez um pretexto para amenizar a determinação diante do amigo. Essa amizade que não pode levar a nada bom. O melhor seria mudar para outro lugar onde é impossível encontrar-se com a amizade perigosa, que se chegou a um ponto tal que talvez vá ser preciso até mesmo um certo afastamento. No entanto, nem sempre será possível. Escutemos nesse último caso São Francisco de Sales. Quem não se pode afastar, o que deve fazer? É necessário que evite toda conversa a sós, toda entrevista secreta, todo olhar carinhoso, sorrisos afetuosos e, em geral, todo tipo de comunicação que possa alimentar esse fogo pestífero e fedorento. Ou pelo menos, se você, por necessidade, precisa conversar com o outro, que seja para informar clara e definitivamente que você jurou permanecer eternamente separado de uma companhia perniciosa. Diga em voz alta a todos aqueles que caíram em amores infelizes. Corte, quebre, rasgue. São Francisco de Sales estivesse aqui hoje. Olha que eles estão falando isso aqui, gente, há algum tempo aí atrás, né? Quanta dificuldade hoje existe em diferenciar, não é, uma coisa da outra.
E que talvez eu não possa falar tão abertamente aqui, mas eu acho que você já entendeu. A dificuldade de saber distinguir, não é aquele amor que une o esposo à esposa, daquilo que é uma verdadeira amizade, a dificuldade de nutrir e contentar-se com essa verdadeira amizade. Já entra o carnal, já entra o sensual. Quanta confusão hoje em dia. Não apenas entre os jovens, mas entre adultos, pessoas, às vezes já, pelo menos humanamente, deveriam ser mais maduras, mas confundem tudo. Quantos casamentos rompidos por causa de amizades mal compreendidas e vividas, que cai nisso aqui que o Padre Antônio Roio Marim está trazendo. Confundiu tudo. E por isso ele está dizendo: corte, quebre, rasgue. É necessário destruir, romper laços, desfazer ou cortar. São laços que não têm valor. Não devemos olhar para um amor tão contrário ao amor de Deus. É concupiscência. É sensualidade. Por isso que ele vai dizer: amigos são tão raros. Tão raros. Corte, quebre, rasgue. Nunca vi um amor tão contrário ao amor de Deus. Ah, você vai me dizer, mas não é ingratidão romper subitamente com uma amizade? Bem-aventurada a ingratidão que nos torna agradáveis a Deus. Mas companhias que corrompem ali os bons costumes, não é ingratidão romper? Ele vai dizer: bem-aventurada ingratidão que te faz ser grato a Deus. Não será ingratidão, mas um grande benefício que você fará para outra pessoa, porque ao romper os laços que o prendem, você também quebrará os dela que são comuns. E mesmo que ela não perceba o bem que recebe no momento, o reconhecerá muito em breve, cantando com você em ação de graças. Salmo 116. Quebraste os meus grilhões, vou oferecer-te o sacrifício de louvor e invocarei o nome do Senhor. Eu lhe sacrificarei uma oferenda de louvor e invocarei seu santo nome. Perceba de onde ele saiu. Ele traz aquilo que é a verdadeira amizade, esse amor mútuo, um amor de benevolência, o querer o bem do outro, fundado numa comunicação, né, em elevar o coração do outro até Deus, de caminhar para Deus, fundado na virtude, na busca dessa perfeição cristã. Essa é a verdadeira amizade, é essa amizade que Santa Teresa d'Ávila fala, é essa amizade que a imitação de Cristo traz, é essa amizade que fala a Sagrada Escritura. Mas exatamente por estarmos tão marcados pela concupiscência, as inclinações, as más tendências, e Satanás percebendo o quanto essa amizade ela poderia lhe favorecer espiritualmente o seu crescimento, o seu progresso, ele entra aqui na história se valendo das suas próprias fraquezas, as paixões ainda em desordem, e começa a puxar essa amizade, a trazê-la para algo sensual, carnal. E aqui São Francisco de Sales vai dizer: não há outra saída senão cortar. Se está no início, é conter aqueles movimentos iniciais, mas se já se enraizou, não há outra saída senão cortar. Senão cortar. Quando há amor verdadeiro, eu quero a salvação do outro, eu quero o bem do outro. Ah, se nós pudéssemos falar desse tema aqui de maneira mais aberta, né? Mas só até aqui nós podemos ir. Meus queridos, o livro Imitação de Cristo, ele nos traz alguns conselhos nesse ponto. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Eu escrevi aqui, Jesus. O capítulo em que essa meditação se encontra, para nós encerrarmos com isso, essa
essa meditação de hoje. Vamos lá. Primeiro, o capítulo 8 do seu livro 1. Capítulo 8 do primeiro livro. A excessiva familiaridade que se há de evitar. Não abras teu coração a qualquer homem. Não abras teu coração a qualquer homem. Lembra do que nós falávamos? Esses amigos, eles são eleitos, eles são escolhidos. Conviver, a gente vai ter que conviver com todos aqueles que, por razões, várias razões, né? E é preciso ter caridade para com todos. Mas abrir o coração, nutrir a amizade, isso aqui é escolha, isso aqui é eleição. Não abras teu coração a qualquer homem, mas trata de teu problema com quem é sábio e temente a Deus. Abre o teu coração, trata dos seus problemas com quem é sábio e temente a Deus. Ser reservado ante jovens e estranhos. Tomás de Kempis, já com uma vasta experiência, escreve aqui de maneira muito prudente: ser reservado ante jovens. Por quê? Exatamente porque ali as paixões ainda estão, digamos, em ebulição, né? Os hormônios estão, e é preciso ter uma cautela redobrada ante jovens, né? Que são um grande tesouro. É preciso ter sempre uma cautela redobrada. É como precisar ser prudente duas vezes, né? Por você e pelo outro, que é muito afoito, ainda está aprendendo. Não sejas lisonjeiro com os ricos e ante os poderosos não compareças de bom grado. A bajulação. Não seja lisonjeiros com os ricos e ante os poderosos não compareças de bom grado. Compareça apenas realmente se for obrigado. Associa-te aos humildes e simples. Seja próximo do homem humilde e simples. Aos devotos e morigerados, e trata com eles o que concerne à edificação, às santas conversações. Então veja todo o conselho que ele está dando aqui em um parágrafo. Não abrir o coração a qualquer homem, mas apenas àqueles tementes a Deus e aos sábios. Ter cautela diante de jovens e estranhos, pelas razões que eu já coloquei. Não seja lisonjeiros com os ricos. Não compareça diante dos poderosos deste mundo de bom grado. Trate com os simples e os humildes. E naquilo que concerne a edificação, a elevação da alma até Deus. Não tenhas familiaridade com alguma mulher. Ele aqui falando de maneira muito especial aos homens religiosos, aos monges. Não tenhas familiaridade com alguma mulher, mas encomenda a Deus todas as boas mulheres em comum. Sempre que eu pego isso aqui, eu me recordo da história das caronas, né? É preciso ter muito cuidado. Deseja ser familiar tão somente a Deus e a seus anjos, e escapa do conhecimento dos homens. Santa Teresa, já num passo já bem avançado da sua caminhada, ela diz: da agora em diante eu quero tratar unicamente com Deus, né? Falarei com os anjos. Deseja ser familiar tão somente a Deus e a seus anjos, e escapa do conhecimento dos homens. A caridade há de ter-se para com todos, mas a familiaridade não convém. Caridade com todos, familiaridade não. São Bento, com sua irmã Santa Escolástica, eram grandes amigos. E conta a história desses homens que eles se encontravam uma vez por ano. E tinham santas conversações. Não havia exagero. Grandes amigos se encontravam uma vez por ano para elevar o coração. E diz que no último encontro, tá, inclusive no ofício das leituras, na segunda leitura, nesse último encontro, a hora já ia adiantada e São Bento quis voltar para o seu mosteiro,
E Santa Escolástica disse, não, vamos conversar mais um pouco. São Bento negou e Santa Escolástica fez uma oração. E uma tempestade se abateu sobre o lugar, de maneira que São Bento não teve outra alternativa senão continuar. Ficou bravo com Santa Escolástica, mas continuou naquela conversação santa. E 3 dias depois, alguns dias depois, ele vê a alma da sua irmã sendo elevada. Ou seja, ela faleceu dias depois daquele encontro e por isso ela quis tanto permanecer com ele, porque de alguma maneira sabia que era uma despedida. Naquela santa conversação, grandes amigos. Caridade com todos, familiaridade não. Apenas com alguns poucos. Ocorre por vezes que uma pessoa desconhecida lusa por sua fama, mas que por sua presença ela ofusca os olhos dos que a veem. Pensamos às vezes agradar os outros por nossa convivência, mas começamos antes a desagradar-lhes ao considerarem em nós a improbidade dos costumes. Havemos de prestar-nos aos homens e só nos darmos a Deus. Se no mundo a familiaridade é coisa de menos preço, nas coisas de Deus o demasiado trato com a criatura divide a alma e a enfraquece. Não foi ela criada para a terra, senão para viver em mais alta morada. Nossa conversação é no céu, de São Paulo, na carta aos Filipenses 3:20. Enquanto, porém, vivemos com os homens, o melhor é ter geral afabilidade para com todos, mas não particular familiaridade. Vamos ao capítulo... Deixa eu confirmar esse... Ainda nesse mesmo livro 1. Livro 1, no capítulo 10. As vãs conversações. Cuida-te quanto puderes do tumulto dos homens. Muito estorva com efeito o trato dos assuntos seculares, por mais que se levem a cabo com intenção simples. Bem depressa, de fato, somos manchados pela vaidade e acabamos cativos. Aqui, além do cuidado quanto à amizade, aqui ele já vai chamar a atenção no cuidado quanto às conversações. Quisera ter-me calado várias vezes e não ter estado entre os homens, mas, porque falamos com tanta frequência e conversamos uns com os outros, quando raramente, no entanto, voltamos ao silêncio sem uma lesão na consciência. Quando se conversa muito, se fala muito, dificilmente se recolhe sem uma lesão, sem uma mancha. A palavra de Deus vai dizer isso, é não muito falar, não faltará pecado. Então, vigiar sobre as palavras. O motivo de tão a miúde falarmos é que pelas muitas interlocuções procuramos consolar-nos mutuamente e no afã de aliviar um coração afadigado por diversos pensamentos. Agrada-nos falar e pensar muito à vontade acerca daquilo que amamos ou desejamos, do que sentimos, mas, ó pena, frequentemente o fazemos de forma vã, pois essa consolação exterior não causa pouco detrimento à consolação interior e divina. Falamos muito, procuramos as pessoas porque estamos querendo desabafar, estamos querendo consolação, mas muitas vezes essa consolação exterior não compensa, nós perdemos a interior, perdemos a presença de Deus. Deve-se vigiar, portanto, e orar para que o tempo não se passe ociosamente. Se for lícito falar e convier fazê-lo, fala de temas edificantes. O mau costume e a negligência com relação ao nosso progresso são muitas vezes a causa de que não guardemos nossa boca. Ajuda, não pouco, no entanto, com vistas ao progresso espiritual, um devoto colóquio sobre realidades espirituais, mormente quando ocorre entre pessoas que se associam em Deus no mesmo ânimo e no mesmo espírito. Meus queridos, no muito falar não faltará pecado. Santa Faustina diz também que Deus não se revela à alma tagarela. Mas, se for lícito falar e for conveniente falar, diz o autor da Imitação de Cristo, tenha então santas conversações.
Eu não sei vocês, mas pare um instante às vezes e perceba numa roda de conversa, numa roda, qual o tema dessa conversa? Será que aquilo sobre o que nós estamos tratando tem alguma utilidade para a alma? Mesmo se estivermos falando de bens temporais. Porque tudo que Deus nos deu aqui tem a finalidade de nos unir a Ele para sempre. Então, nós somos administradores dos bens que Deus nos confiou. Mas perceba qual o teor. Será que nós estamos, mesmo ainda, eu repito, se for tratando de um negócio, nem sempre nossa conversa vai poder, ser sobre a Trindade Santa. Muitas vezes vamos precisar discutir negócios e etc. Mas perceba se essa conversa, ali se busca a glória de Deus, ali se trata do bem das pessoas, ali se trata... Perceba o teor das conversas. Quantas vezes, quando você fizer isso com maior refinamento e cuidado, você vai perceber e seu primeiro movimento vai ser sair correndo. Quantas conversações elas passam distantes disso aqui. A boca fala daquilo que o coração está cheio, e quando o coração está cheio de vaidade, de frivolidade, de sensualidade, de soberba, e ali naquela roda é fofoca, ali naquela roda... Aí eu vou dizer como São Francisco de Sales: rompa, rasgue, deixe. Não. Muitas vezes a alma vai então se alimentando de lixo e isso faz mal. Então, se for falar e se for conveniente, que seja para elevar o coração. Mas a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Se eu não enchio o meu coração com a leitura da palavra, através de uma vida de oração, do meu encontro com Deus, dificilmente vai sair. É por isso que, a partir do encontro com Cristo, Jesus vai dizer ali para a samaritana que, uma vez bebendo desta água viva, o que é que vai acontecer? Vai jorrar do teu seio rios de água viva. Do teu seio jorrarão rios de água viva. O que está jorrando do teu interior? Esses rios de água viva ou o lodo, o lamaçal. Do teu interior jorrarão rios de água viva. A boca fala daquilo que o coração está cheio. As santas conversações. Imagina um diálogo entre Santa Teresa e São João da Cruz, São Francisco e Santa Clara, São Bento e Santa Escolástica. Assim devem ser as nossas conversações. Quando os monges se reúnem num ato fraterno comunitário, nós chamamos recreio. Todos os dias temos esses momentos. E ali é um termômetro de como está a vida interior de cada um. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Aquilo que eu estou vendo nos bastidores, aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou, é aquilo que vai desaguar nesta hora. Está escrito que no dia do juízo Deus nos há de pedir conta até de uma palavra ociosa. Não nos admiremos de tanto rigor. Tudo é sério na vida, cujo menor momento pode ter tão formidáveis consequências. Esse tempo que desperdiças em diversões inúteis te foi dado para ganhares o céu. Compara o fim para que o recebeste com o uso que dele fizeste. E todavia, sabes porventura se te será concedido uma hora a mais? Calar e sofrer é a mais geral virtude com que a vida se passa sem culpa entre nós. E sem essa virtude não é possível ter quietação na alma. Dai-me, Senhor, esta santa virtude, para que, imitando o silêncio do meu divino Mestre, aprenda a meditar em seus trabalhos e mereça, por este modo, associar-me a seus sofrimentos e por eles alcançar a paz da vida eterna. A gente não quer parar de ler, né? Capítulo seguinte: a paz a procurar se os ele progredir. Mas não temos mais tempo. Meus queridos, então partilhamos aí, uma hora, essa direção espiritual.
o que é uma verdadeira amizade no sentido bíblico desse termo, o que é uma verdadeira amizade, o porquê de nutrir verdadeiras e santas amizades. É não permitir que o maligno desvirtue essa amizade, como combater os desvios, fugir das más companhias e nutrir santas conversações. Talvez você não imaginava, ou pelo menos não tinha consciência do quanto isso é necessário para o seu progresso espiritual, para o seu crescimento na fé. Irmã Maria Raquel, é um pouco mais complexo do que eu pensava. É porque você decidiu finalmente levar a sua vida espiritual a sério. E tem muita coisa aí que incide e que tem influência e que traz consequência, que tem efeitos nessa sua busca de Deus, nessa sua vida de intimidade com Deus, de união com Deus. É por isso que São João da Cruz vai alertar e dizer: existem 3 grandes inimigos que vão se colocar ali entre você e essa busca de Deus: o maligno, o mundo e a tua carne. Contra esses 3 é preciso combater, mas um combate que vale a pena, porque a meta, a finalidade é essa união com Deus e com Ele tudo: a liberdade, a paz do coração, não é? A alegria, a serenidade, a fortaleza. Se desejamos todas essas coisas, não há outro caminho senão levar a sério a vida espiritual, a busca, a união com Deus. É um trabalho, por isso que leva uma vida inteira.